Hoje eu quero gravar aí, acho que o último vídeo de câncer, e eu quero falar sobre, mais um pouquinho sobre a força da vulnerabilidade, que é um assunto que a gente tem falado, eu falei bastante quando falei de Ares também, tem vídeo sobre isso, mas aqui eu quero trazer um outro aspecto dessa vulnerabilidade que até contrasta bastante com a vulnerabilidade de Ares, que eu discuti em Ares. Eu vou falar um pouco sobre câncer e essa ligação que esse signo tem com o arquétipo da grande mãe ou do feminino sagrado. Quero começar dizendo que não tem a ver necessariamente com um gênero biológico, tá? Inclusive o feminino como arquétipo, ele é perseguido em homens e mulheres. A mulher, biologicamente, ela representa ainda mais esse arquétipo, então ela é ainda mais perseguida e desprezada. Não vou discutir sobre isso porque a história já está aí para registrar, não precisa ir muito longe para você entender, né? Mas os aspectos femininos presentes, por exemplo, num homem, também são perseguidos, né? Homem não pode chorar, etc e tal, enfim. Vocês já não preciso nem falar muito, vocês entendem o que eu quero dizer. Quando eu tive a inspiração para gravar esse vídeo, naquela mesma semana eu assisti o filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que é de 2022, mas eu não tinha assistido ainda. E nesse filme, especialmente na sequência final, eu pude reconhecer nele a conclusão de tudo que eu queria dizer aqui quando eu falo sobre a força da sensibilidade. Força da sensibilidade e da empatia, né? A força do amor que eu falei no vídeo anterior, que câncer representa como cardinal de água, como esse signo que tem um lado impulsivo, um lado que exige ação no meio externo, né? Mas como é que ele age? Não é do mesmo jeito que Áries, por exemplo, que é o cardinal de fogo. O filme, a princípio, ele salta para muitos universos, né? E ele passa a sensação a respeito de um personagem que é um homem, e por isso que eu quis começar falando da questão de gênero. O personagem se chama Waymond Wang. Passa a impressão, quando a gente salta com a personagem principal nesses multiversos, né, e vê ela é casada com ele no filme, enfim, e a gente tem a sensação de que ele é um tolo, ele é um fraco, infantil, frágil, mas no fim a gente vê que ele, na verdade, não é inocente, nem tolo, nem fraco. Ele entende claramente a natureza opressiva do mundo, mas ele escolhe, preste atenção, quando a gente está falando de amor também tem essa questão da escolha, né? Ele escolhe combater essa opressão com empatia, alegria, gentileza e otimismo. Ele entende que o caminho para vencer o poder opressor apresentado no filme é criar um ambiente onde os inimigos que se apresentam se recusem a combater você, se recusem a lutar contra você, se recusem a ferir você. E essa cena final que eu tive, assim, essa ideia de que ela representa tudo que eu tô tentando explicar a respeito disso, de câncer, a Evelyn, ela compreende isso na cena final. E quando ela compreende, ela usa a habilidade de acessar os multiversos para ir descobrindo o porquê cada um dos inimigos que está ali combatendo ela querem combatê-la. Parece ridículo, né? Vai ali nessas múltiplas dimensões, criando envolvimento, cuidando, nutrindo, auxiliando essas pessoas nas jornadas delas, cada uma nos seus multiversos. E por fim, no mundo em que ela está combatendo, cada um deles que seria o mundo principal, vamos dizer assim, eles desistem de lutar com ela. Eles deixam ela passar em direção ao inimigo final, que é um niilismo sem fim, é uma rosca que suga e destrói tudo, né? A falta de propósito na vida. Esse é o inimigo final. Como eu disse, ela vai criando vínculos emocionais, maternando cada um desses inimigos que estão até então defendendo essa rosca sugadora de tudo. Eles vão eles vão perdendo o interesse em tentar combatê-la, então ela vai ganhando espaço. Para combater um inimigo como o niilismo, que é a falta total de propósito de vida, de objetivos, a violência não resolve. A violência não resolve esse conflito. E basicamente o que esse inimigo nihilista faz no filme? Ele é um devorador do amor. A empatia, o envolvimento, a construção de laços sólidos, de ambientes vulneráveis e de acolhimento é somente o que pode combater a falta de propósito. No caso do filme, e acho que no nosso caso também. Esse texto que eu falei agora sobre a Evelyn e o Waymond é baseado justamente numa review desse filme, falando sobre masculinidade empática, porque o personagem ele é todo sobre isso, o do Waymond Wang. Se você quiser ver mais sobre isso, eu vou deixar o card aqui para que você assista, vale muito a pena e tem tudo a ver com o signo de câncer e com o que eu tô tentando passar para vocês. É muito interessante pensar também, quando a gente pensa sobre os cardinais, que câncer é o meio do caminho entre dois cardinais que são opostos entre si. Áries,
Esse nós já falamos, é o cardinal de fogo, é quem abre o zodíaco, né? Que representa um impulso mais instintivo, animalesco, mais brutal. É o signo mais instintivo e violento que nós temos no zodíaco. Câncer está, então, entre Áries e entre Libra, que seria o próximo cardinal, que é um impulso mais racional e pragmático que temos, é o cardinal de ar, né? Aqui tem uma chave importante para a gente entender a importância da sensibilidade com relação a tudo que aprendemos ao longo da vida. Se eu me mantenho simbolicamente no polo ariano, sem busca nenhuma de aprimoramento, de conhecimento, me torno puramente instintiva, eu pouco me diferencio dos animais, entende? Eu me torno quase que uma pessoa bruta. Logo, eu não estou me tornando mais humana, né? A humanidade, mesmo que a passos lentos, está sim evoluindo em direção a uma sociedade menos brutal. É fácil a gente comparar, por exemplo, com a Idade Média, a questão da brutalidade, e não só da violência, né, da brutalidade como um ato violento, mas, as pessoas defecavam na rua na Idade Média, vocês sabem disso, né? Então, assim, não está evoluindo na velocidade que a gente gostaria e que poderia, mas ela está sim. A evolução é inevitável, ela vai acontecer, quer você se adapte ou não, quer seja no seu tempo ou não, ela chega lá. Em contrapartida, se eu me desloco completamente para o polo libriano, eu me torno uma pessoa altamente racional, me torno capaz de formar opiniões, de julgar, mas eu me distancio também do que é ser humano na medida em que eu me torno fria e racional, me torno robótica, tento automatizar tudo, nada passa por aquilo que me torna humana, mas no anseio às vezes de aprender cada vez mais, de adquirir só racionalidade, compreensão, porque a ciência é ciência, eu vou me tornando necessariamente conhecedora, mas não sábia. Portanto, o câncer é a liga tensa, uma liga tensa, porque câncer forma quadraturas com os dois, né? Você vê que é um signo que evoca, que tensiona, fala, opa, nem tanto pra cá, nem tanto pra lá. Que vai exigir desses polos e de nós que nós nem sejamos brutos nem robóticos. Abandono o comportamento bruto, sim, mas me valho dele se precisar, defender uma pessoa que eu amo numa situação de perigo, enfim, o instinto tá ali pra gente ter uma resposta rápida, e ele é importante, não é uma coisa que deve ficar abandonada, então eu preciso também dessa parte brutal na medida certa e que ela esteja ali à minha disposição para ser evocada. Adquiro sim todo o conhecimento e toda a capacidade de ser racional, lógica, coerente, mas para que isso tudo, esse conhecimento, essa capacidade de agir de forma instintiva se for preciso, para que isso tudo me conduza a ser alguém melhor, eu preciso que todo esse repertório se converta em atos de amor. Que todo esse repertório sirva o amor, a compaixão, a força, a coragem, a ética, a moral, né? Senão, perde o sentido. Aliás, até espiritualmente falando, é essencial, gente. Repertório é essencial. Ele serve para orientar as nossas experiências, inclusive com Deus, porque viver só de experiências sem repertório para interpretá-las não desenvolve discernimento. Eu nunca vi Deus dar experiências para as pessoas sem que não tivesse um propósito, por exemplo, né? E esse propósito, em geral, vai resultar em atos de amor, misericórdia, justiça, verdade, moralidade. Sem repertório, não se consegue separar o que é útil e que tem propósito do que não é, do que é mera produção da mente. Então, entre o impulso bestial e o impulso racional de Libra, Câncer, na figura desta grande mãe, demanda que sejamos mais humanos. Câncer representa, na minha opinião, a face feminina de Deus, a deusa, propriamente dita. E ela, como figura maternal que é, educa, corrige, acolhe, protege, oferece autonomia, liberdade. Ela ama. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês compreendam Câncer de uma forma realmente profunda e que todos nós possamos integrar esse signo um pouco mais e sermos mais humanos.